Olá, meu nome é Cristina e hoje eu falarei de um dos locais mais assustadores e assombrados do mundo, o Sanatório de Waverly Hills, o pior sanatório dos Estados Unidos. No final do século XVIII, um problema de saúde ficou conhecido como a doença romântica, por acometer pessoas boêmias, como escritores, poetas e intelectuais, que permitiam-se uma vida noturna e mais livre. Muitas vezes, essa mesma doença foi retratada como a doença da paixão em obras literárias. Mas, no século XIX e início do século XX, ela virou uma grande preocupação sanitária, acometendo principalmente as classes mais pobres, que não tinham acesso a uma boa higiene. Seu nome: tuberculose, conhecido também como a peste branca. Causada pelo bacilo de Koch, é uma doença infecto-contagiosa que atinge principalmente os pulmões, hoje sendo tratada à base de um coquetel de medicamentos. A tuberculose matou 1 bilhão de pessoas entre os anos de 1850 a 1950. Ainda hoje, é a doença infecciosa que mais mata no mundo. Cerca de 10 milhões de pessoas adoecem no mundo, sendo a causa do óbito de mais de 1 milhão de pessoas. Há vários tipos de tuberculose. A vacina BCG, bacilo de Calmette e Guerin, previne duas formas graves da doença: a miliar, onde o bacilo acomete o corpo todo e atinge principalmente crianças menores de 4 anos, pessoas com um sistema imunológico comprometido e idosos. E também a tuberculose meníngea, que causa a meningite tuberculosa, podendo ter a formação de tuberculomas cerebrais e a multiplicação do bacilo de Koch no tecido cerebral. A vacina BCG é dose única, sendo preferencialmente aplicada nas primeiras 12 horas após o nascimento, ainda na maternidade. No estado de Kentucky, no início de 1900, acreditava-se que o aumento dos casos de tuberculose devia-se aos pântanos do rio Ohio, um perfeito criadouro para a bactéria Mycobacterium tuberculosis, ou o bacilo de Koch, que é o causador da doença. As cidades estavam tentando conter a propagação da doença, quando na cidade de Louisville acreditava-se que a solução seria criar um hospital que isolasse os doentes do resto da população. Mas o novo Louisville City Hospital estava sendo construído, porém tinha como norma não receber pacientes infectados com a tuberculose. Devido ao aumento de infectados, embora na época ter tuberculose era uma sentença de morte, as pessoas necessitavam de tratamento. A administração de Louisville decidiu construir um pequeno sanatório para tratar a tuberculose pulmonar avançada. Foi assim que nasceu o Waverly Hills. Em 1908, o Conselho de Tuberculose comprou o terreno originalmente para uma estrutura de 2 andares para abrigar de 40 a 50 pacientes. Assim, o sanatório foi inaugurado em 1911. Antes, o terreno era propriedade do Major Thomas H. Reis, comprado em 1883, que construiu uma escola para suas filhas e contratou a professora Lizzie Lee Hawkins, que era fã dos romances de Waverly, do Sir Walter Scott, chamando a escolinha de Waverly Hill, daí o nome Waverly Hills Sanatorium. Em 31 de agosto de 1912, todos os pacientes com tuberculose que estavam internados no hospital da cidade, que não possuía equipamentos necessários e estava superlotado, foram transferidos para o terreno de Waverly Hills, ficando em tendas temporárias. Então foi realizada uma ampliação do hospital para atender mais 40 pacientes. E em 1914 construíram uma ala infantil com aproximadamente 50 leitos. A enfermaria infantil não atendia somente crianças acometidas pela doença, mas também os filhos de pessoas que estavam ali internadas. A construção original era de madeira, mas ela se deteriorava muito rapidamente.
Como os casos da doença continuavam a aumentar, as autoridades decidiram fazer um hospital maior com 5 andares para atender 400 pacientes. Waverly Hills Sanatorium possuía seus próprios campos e rebanhos, tendo hortas, plantações de vegetais, estação de tratamento d'água, tinha até uma estação de rádio, correio e código postal. Praticamente uma pequena cidade que tentava ser autossustentável por conta do grau de isolamento de seus pacientes e, por conseguinte, dos seus colaboradores. O local ainda tinha uma igreja, um cinema e uma praça. Na época, era considerado um hospital de ponta para o enfrentamento de um tão grande mal. Quando ainda estava funcionando em sua capacidade normal, os pacientes possuíam uma sobrevida digna e os médicos podiam investigar e estudar melhor aquela doença tão misteriosa. Ar puro, luz solar, coquetel de medicamentos e orações eram os métodos de tratamentos utilizados naquele local. Porém, infelizmente, não traziam quase nenhum resultado. Inclusive, muitos métodos de tratamento causaram mais mortes do que a própria doença. Um deles era chamado de pneumectomia, que consistia em retirar as partes do pulmão doente e, às vezes, retiravam o órgão inteiro. Um completo absurdo. O hospital ficou superlotado e sem muitos recursos para o tratamento de tantos pacientes. De início, os mortos eram levados em caixões de metal lacrados de trem até os cemitérios da cidade. Mas era tal o número de pessoas que pereciam ao passar dos dias que foi criado um túnel conhecido pelo nome de The Body Chute, conectando a enfermaria, hospital e necrotério para levar os corpos sem que os demais pacientes tivessem a visão de quantas pessoas morriam por dia no local. Mas uma vez ou outra passavam com os corpos diante dos olhares tristes e assustados dos pacientes. Os médicos encaravam como uma vergonha a própria impotência diante da doença. E como a notícia de morte causava pânico nos pacientes, eles mentiam, dizendo que a pessoa que não foi vista mais havia tido alta ou então que por conta de uma melhora ela teria sido transferida de ala. Além dos mortos pela doença, pela negligência ou pelos tratamentos, haviam também mortes auto-infligidas, como é o caso da enfermeira que se matou em um dos corredores de Waverly Hills. Turistas, médiuns e investigadores paranormais afirmam que o seu espírito ainda perambula pelos corredores do local até hoje. Os pacientes que eram levados a Waverly Hills sabiam que seria uma viagem de apenas ida, porque o simples fato de serem admitidos ali era uma sentença de morte. Os pacientes eram chamados de fantasmas vivos e usavam uma roupa cinzenta, muito parecida com uma mortalha fúnebre. Em 1940, surgiram avanços no combate da doença. E, em 1944, com a introdução do uso do antibiótico streptomicina, a doença começou a ser tratada com sucesso. Os casos de tuberculose começaram a diminuir e o sanatório foi fechado em 1961. Mas logo depois foi reaberto para atender pacientes com demência, dificuldades de locomoção e deficiência mental grave. Seu centro de tratamento foi batizado com o nome de Woodhaven Geriatric Services, que ficou superlotado e com recursos cada vez mais escassos. Quando acusações de maus tratos, negligência e falta de higiene surgiram, Woodhaven foi fechado em 1982. De 1911 a 1982, aproximadamente 63 mil pessoas morreram no local. Antes de seu fechamento, as pessoas diziam presenciar no local fenômenos assustadores, ruídos misteriosos, passos, gritos, assovios, vindos de alas fechadas e desativadas. Algumas pessoas mencionavam o que ficou conhecido como zonas frias, onde a temperatura repentinamente despencava.
Outras afirmavam se sentirem observadas a todo momento. Enfermeiros e pacientes viam pessoas estranhas andando pelos corredores, áreas externas e pelo pátio. Algumas assombrações eram tão recorrentes que ganhavam nomes e apelidos. O hospital, seu necrotério e seu cemitério eram os locais de maiores relatos sobrenaturais. Portas batendo, objetos sendo arrancados das paredes e gritos de gelar a espinha. Em 1983, o prédio foi comprado para ser um presídio, mas os moradores locais se uniram para impedir que isso fosse à frente. Onde era o túnel da morte ficariam as celas da solitária para presos muito perigosos. Em 2001, Tina e Charlie Mattingly compraram o local e decidiram lucrar, abrindo Waverly Hills para a visitação do público, filmagens e até festas de Halloween. Eles tentaram reformar o local, mas não obtiveram êxito. Há partes do edifício em total degradação, não permitindo uma visitação segura. Quem visita o antigo sanatório afirma sentir uma energia muito estranha, que se agrava no túnel da morte, que tem 150 metros e termina na base da colina, onde os corpos dos pacientes primeiramente eram levados até o trem, mas devido ao elevado número de mortes, foi construído um cemitério próprio de Waverly Hills. No quinto andar, onde ficava a ala infantil, um fantasma é conhecido pelo nome de Timmy. Turistas afirmam que se jogar uma bola nessa ala, Timmy joga a bola de volta. Alguns visitantes deixam brinquedos e doces para que Timmy saiba que ainda é lembrado. Muitas vezes esses presentes desaparecem e reaparecem em locais totalmente diferentes. No terraço desse andar, pacientes tomavam banho de sol e há relato de avistarem sombras se movendo por toda a parte. Alguns mais sensitivos conseguem distinguir nessas sombras pijamas e roupões. E no corredor, onde fica o quarto 418, há relatos que duas pacientes de nomes, Jane e Elizabeth, ainda passeiam pelos seus corredores. No quarto 502, uma enfermeira-chefe de 29 anos foi encontrada enforcada em 1928. Ela estava grávida e era solteira. Este quarto é um dos mais assustadores de Waverly Hills, tendo uma energia pesada, densa, negativa, que gera desânimo e tristeza avassaladores. Sensitivos afirmam que não é possível permanecer neste quarto por muito tempo. O telhado do antigo prédio também é assombrado. Há ainda o avistamento de uma idosa gritando, uma aparição feminina que observa os visitantes e uma adolescente que brinca de esconde-esconde. E há relatos do avistamento de doppelgangers, seres demoníacos que mimetizam a aparência de quem os observa. A mais sinistra das aparições é de uma entidade maligna apelidada de O Rastejador, que anda de 4 e sobe paredes como um lagarto. Um outro fantasma recorrente é o de Mary. Há relatos de fantasmas de homens, mulheres, crianças e até animais domésticos que coabitam neste lugar macabro. São conhecidos também relatos de pessoas que dizem avistarem globos luminosos subindo e descendo e também atravessando paredes e que se sentiram tocados, empurrados e até mesmo mordidos. No túnel usado para levar os mortos, escuta-se gritos, gemidos e até o som do carrinho que transportava os mortos. As instalações elétricas são precárias e apresentam muitos apagões, por vezes deixando quem visita o local no mais completo breu. O sanatório de Waverly Hills abriga um capítulo horroroso. Os médicos usavam os pacientes como cobaias de tratamentos sem evidência científica nenhuma. Além da pneumectomia que eu já citei, eles também realizavam a torocoplastia. Muitas vezes
Sem anestesia eficiente para tal procedimento, abria-se as costas do paciente, serrando as suas costelas, removendo alguns de seus ossos e da parede torácica, resultando em mortes dolorosíssimas e muito cruéis. Há quem afirme que avistou um homem de jaleco branco, perambulando nos corredores, batendo portas e atirando objetos. Os programas de investigações paranormais Scariest Places on Earth, Celebrity Paranormal, Ghost Hunters e Ghost Adventures são alguns dos que já visitaram Waverly Hills. Então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe aqui o seu comentário. Muito obrigada e até mais!